Maria Madalena Silva, que Deus abençoe. Pastor Alessandro Ferreira, nosso amigo, companheiro. Eita! Ué, peraí. O negócio aqui, pastor, é café com pão. Deixa eu ver. Faz, ó, o meu café tá aqui. Não bebo café. Não bebe café? Não, eu bebo, mas hoje não estou bebendo café, não. Vai café com pão e água. É pão e água hoje. Deixa eu perguntar. Eu fiz o meu café, e o senhor? Fez o pão? A Fernanda fez o café, fez o pão. Meu pastor, paz o Senhor. Como que o senhor tá? Tudo bem, e aí? Como é que tá as coisas aí? Tudo bem? Pastor, estamos na graça, graças a Deus. Pensa numa saudade de vocês, mano. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Tá Faz, bastante meu tempo. pastor. A mãe esses dias, né, ela perguntou do senhor, aí eu peguei e mandei a foto do senhor, da pastora, mandei para ela falou, nossa, ele tá carequinho. Eu acho que eu tô careca desde quando eu nasci. Manda um abração pra sua mãe, com saudade dela. Muito tempo que eu não vejo, nem faço ideia quanto tempo faz que eu não vejo sua mãe. Pastor do céu, faz tempo. Faz mais de... Olha, faz mais de Combinou a cor da camisa? Combinou a cor da camisa? Hã? Combinamos a cor da camisa? Ah, o senhor mandou no PV que era para mim vir de cinza. Ah? E eu uso mais preto ainda, hein? Então, rapaz. E como que tá aí? Tá frio aí, pastor? Não, hoje não tá. A gente tá na última semana da primavera. Acredito que última semana da primavera. Hoje, antes de a gente sair um pouquinho, tá 18 graus. Tá bom, tá gostoso. É Sol tá gostoso com aí. vento. É gostoso aí. Olha quem tá aqui agora. Ô, pastor, da outra vez, não tava dando para mim acompanhar. No meu celular que não dava para acompanhar os comentários, irmãos. Então, eu peço perdão para os irmãos aí do outro dia, que não deu para mim, né, falar com os irmãos. Mas aí é que nós providenciou aqui, ó. A minha esposa colocou o celular dela para mim estar vendo aqui. Tá conosco aqui, ó, presbítero, o pastor Aguinaldo Joaquim, o irmão Ademir Perlato também, que Deus abençoe e fique conosco aí. Amém? E eu tenho certeza que será bênção de Deus para as nossas vidas. É que não aparece que tá na horizontal, né? É o caso disso. Ah, isso é verdade, né, meu pastor? Tá vendo? Só tem caixa d'água só, pastor. O conteúdo é pouco. Ótimo. A minha esposa também está vendo aqui, surgiu alguma pergunta, algum comentário, ela fala, a sua esposa fala aí também, e a gente vai conversando. Fechou, então. Então, estamos lá. Então, meu pastor, a funcionalidade, eu sei que eu quero primeiro aqui em antemão agradecer a Deus por essa oportunidade, ao Senhor por ter aceito esse convite carinhosamente. E eu estou muito feliz, né, porque mais uma vez aí a gente está conversando e falando sobre o que nós estamos vivenciando nos dias atuais e também falando sobre a Bíblia. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Saiba, eu quero deixar muito bem registrado que nós temos um carinho, um respeito e um amor muito grande pela sua família, tá bom? Obrigado. E fica à vontade, tá bom? O tema é o que o senhor sugerir, o assunto fica em pauta e no decorrer do programa aqui da live, o senhor fica à vontade, nós participamos junto. Eu acompanho as suas lives, assim, cada um tem um jeito, né? Eu prefiro mais assim uma conversa e na conversa a gente vai soltando a palavra. Eu acho que a grande questão do chamado, o seu ministério tem um chamado, é a pessoa identificar o chamado que tem. O grande problema das pessoas é querer ser o que não é para ser. Nós somos indivíduos. Deus tem chamada singular, não plural, né? Então, um grande problema que eu vejo hoje é a pessoa não entender o propósito dela. E essa é uma questão já que a psicologia, a psiquiatria, os grandes filósofos gregos falavam. O porquê que eu estou aqui? Então, a grande questão, o porquê da vida,
entra também na questão o porquê do ministério. Eu tenho um chamado para quê? Eu tenho consciência que o meu chamado é para uma nova geração. O meu chamado é para Amém. uma nova geração. Em despertar uma geração, preparar uma geração. E eu tenho focalizado nisso. Eu perdi muito tempo querendo atingir outra coisa, fazer outras coisas. Então você precisa identificar seu chamado. Então a maioria das mensagens que Deus me dá, que eu prego, é sempre um despertamento e jogando sementes para uma geração, né? E eu acredito que a gente pode conversar sobre isso, os desafios do ministério, quem está iniciando na obra, quem está há algum tempo na obra, e às vezes falta identidade, falta o conhecimento de si, né? E o senhor tem um bordão, né, que a gente admira as suas mensagens, porque o senhor sempre falou uma coisa, e o senhor falou assim: eu prego arroz com feijão, mas é um arroz com feijão muito bem temperado. Sempre. Hoje em dia, tem muitas mensagens que tem como diz o pastor Flávio na live passada, ele chegou até a comentar, ele falou assim que muitos vão tão profundo, mas vão tão profundo, mas vão tão profundo, que fica lá no profundo. Tem gente que prega algo tão profundo que cheira enxofre. Eu tenho muita dificuldade com isso aí, entendeu? O evangelho ele é simples e eu sempre bati nisso. E quem gosta, gosta. Quem não gosta, paciência. O que acontece é o seguinte: às vezes a pessoa quer se ater. Ontem eu estava debatendo, conversando, melhor dizendo, com alguns pastores do Brasil, dos Estados Unidos, enfim, um grupo que eu participo pouco, mas participo. O que acontece? Às vezes a pessoa lota o sermão de informação, entulha a cabeça com informação, e a revelação da palavra, que é o poder que transforma, a pessoa não ela sai da igreja sabendo a longitude, latitude. Tem gente que fala até a cor do olho de Davi, quantos quilos pesava, a cor do cabelo, o creme dental que ele usava, mas não aplica a Bíblia. A gente está tendo uma influência hoje é a lacração. Você vai ver algumas mensagens, a pessoa está focando em frase de efeito. Frase de efeito. E aquela lacração. E o que se é necessário é Bíblia. Bíblia. Então eu não me envergonho disso, sempre bati nisso, sempre falei, prego simples, arroz com feijão. Não tenho intenção de pregar o que ninguém ouviu. Prefiro pregar o que todo mundo ouviu, mas de uma maneira diferente. Mas não estou dizendo que sou melhor do que ninguém, não é isso. Eu estou Não, eu dizendo a questão entendo. de consciência do poder do evangelho, entendeu? Porque eu ouvi uma mensagem, uma certa vez, a pessoa estava pregando sobre o samaritano, né, que a gente costuma chamar de bom samaritano. Bom samaritano. A pessoa falou da longitude, latitude, de quantos quilômetros tinha, e a circunferência, a geografia do lugar, mas sobre a ação do bom samaritano não falou nada. Ele evitou falar a ação do bom samaritano, mas quis fazer algumas coisas que não tinham nada a ver com a mensagem. O que era para ser ressaltado não foi ressaltado. Porque o que vai mudar a vida da pessoa é a revelação da palavra. Até a aplicação ela é perigosa, se a pessoa não saber aplicar. Então, a revelação do texto é que vai mudar a vida. A pessoa saber a longitude, latitude, cor do olho, o nome da pessoa e o costume, isso aí é agregar a informação que vai colaborar para o sermão ser entendido. Agora, o que transforma a vida é o poder do evangelho explicado. Isso é um fato. Deixa eu só pausar aqui um pouco, não interrompendo, mas nosso irmão Jonatas Pádua, nosso cantor irmão Jonatas Pádua, está conosco também. Que Deus te abençoe. Evangelista, pastor Jonatas e Cláudia Baldassi, que Deus abençoe também em nome de Jesus. Fica aí conosco, meus irmãos. Vai compartilhando, comente, né? E hoje eu tenho certeza que é algo assim que é para nosso enriquecimento, tá bom? Pode ter certeza disso. Ô, meu pastor, Gerson, outra situação, foi? Pode falar. Não, perdão, não, vou continuar. Não, pode falar. Eu vou pôr café. O meu acabou já. Ô, Gerson, o que eu estava vendo ontem, Êxodo 3, quando Deus chega a Moisés e diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
Essa é a primeira vez que Deus vai se apresentar com esse nome. É o primeiro texto que nós temos Deus se apresentando, né? É normal o homem dar testemunho de Deus. Agora, poucas vezes na Bíblia você vai ver Deus dando testemunho de homens, como Deus fez com Moisés, como Deus fez nesse texto. Deus diz, eu sou, como Deus fez com Jó, e nesse texto Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse texto eu acho que ele é muito rico, e eu acho que tem algumas lições aí poderosas para nossas vidas. Então, hoje nós vamos aqui em Êxodo 3. Vamos fazer um comentário sobre ele? Basicamente, o versículo que Deus diz a Moisés, eu sou, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu até coloquei no meu compartilhado do seu vídeo como o Deus do fraco, ou o Deus dos fracos. Eita! Por que, Gerson, Deus dos fracos? Porque Deus se apresentar como Deus de Abraão, eu acho totalmente normal. Estamos falando do pai da fé, né? Estamos falando que a Bíblia diz de Abraão que ele creu e foi imputado como justiça, né? Abraão é um exemplo da fé, é alguém que ouviu o chamado de Deus e caminhou peregrinando por uma terra mais de 10 anos, sem saber para onde ia, sem saber se a terra era boa, sem saber se a terra era fértil. Tinha o seu corpo adormecido e Deus desperta o corpo dele e dá uma semente tão poderosa, o Gerson. Deus restaura o corpo de Abraão, isso aqui é interessante, de uma forma tão tremenda que a semente dele visita o corpo de Sara e 42 gerações depois, quando nasce Jesus, que nós chamamos Jesus, ele diz, eu sou a semente de Abraão. Olha que semente forte, que semente poderosa. Então, Abraão, Deus dizer, eu sou Deus de Abraão, eu acho totalmente normal. Abraão, um exemplo, carregado de fé, pai da fé, sempre nos mostrou isso em toda a Bíblia. Abraão, Deus falar que é o Deus de Isaac, também acho muito natural. Isaac, olha que interessante, Isaac é a fé física de Abraão. É aquela que se materializou, né? Porque a fé é o firme fundamento do que não se vê. Abraão teve isso. E Isaac é a fé materializada de Abraão. É um milagre. Isaac é um milagre materializado. Isaac. Não é? O nascimento de Isaac foi milagre, foi miraculoso. Ou seja, se não tem Deus, não tem Isaac. Então eu acho natural Deus falar que é o Deus de Isaac. Assim como é na sua vida, quem está vendo essa live, um momento o seu milagre vai ser visível. Né? Nós temos a fé, mas essa fé, da certeza do que não se vê, logo vai se materializar. Então, Isaac é um milagre visual de Abraão. Meu Pai eterno. Eu acho muito interessante isso. Agora, então Deus dizer que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, eu acho normal. Mas quando Deus diz assim, eu sou o Deus de Jacó, aí o negócio é diferente. Porque você lembra... meio assim, que se a gente for parar para analisar quem foi Jacó, que a gente vê uma situação totalmente diferenciada de Isaac. Sim, e se você lembrar, você vai ver que Deus, em Gênesis 28, se não me falha a memória, Deus mudou o nome de Jacó, dizendo, você não chamará mais Jacó, e sim Israel. Porque lutaste e prevaleceste. Sim. Deus mudou o nome dele. Agora, o que eu queria que você e eu pensássemos um pouquinho, quem está acompanhando, é que se Deus mudou o nome dele, se Deus ali naquele momento falou que era o Deus de Jacó, por que ele não falou sou Deus de Israel? Deus falou sou Deus de Jacó. Eita, pastor. Essa é a questão. Porque falar que é o Deus de Abraão, Isaac, eu entendo. Agora o Deus de Jacó, o suplantador, trapaceiro, que tinha às vezes dificuldade de falar a verdade. Às vezes Jacó tinha dificuldade de falar a verdade. Deus está dizendo, eu sou o Deus de Jacó. Essa que é a questão. A questão não é o que Deus fala, a questão é o porquê que Deus fala, Gerson.
A questão não é Meu que pai Deus falou eterno. sobre Jacó, a questão é por que que Deus falou. Sabe por quê? Com quem que Deus está falando? Com Moisés problemático, foragido, fugitivo, assassino. Moisés tinha assassinado aquele egípcio e estava Egípcio. foragido 40 anos do Egito. E quando Deus chama Moisés, ele está vivendo nesse contexto de culpa, de erro, de falha, e ele ainda diz: Senhor, como eu vou falar se eu tenho a língua travada, pesada? Ele está falando, eu tenho dificuldade. Então Deus alcança ele na dificuldade dele, dizendo: eu sou Deus de um problemático também, Jacó. Eu E- sou Deus de um problemático, Meu Moisés. Deus, meu Deus. E podemos dizer aí que Moisés, ele apregou, ele quis imprecar algumas desculpas para não ouvir e não atender o chamado de Deus? Sim, porque a grande questão é o que Moisés tinha esse conceito. Ele assassinou, ele estava foragido, e agora ele Sim. está dizendo: eu tenho um problema. Então Deus já vai, antes de se dizer, eu sou Deus do pai da fé, eu sou Deus de um milagre e sou Deus de um problemático. Porque Deus é Deus de muitas pessoas que estão assistindo aqui que não Sim, meu pai. pecaram, nunca desviaram, são filho de pastor, neto de pastor, cresceram na igreja, não aprontaram, nunca usaram droga, nunca colocaram um copo de cachaça na boca, nunca fumaram, não tiveram relação sexual antes do casamento, tiveram uma vida, entre aspas, idônea, e Deus é Deus dessa pessoa. Só que Deus é Deus também daquela pessoa que colocou um cigarro na boca, que cheirou uma É, carreira de cocaína, eu daquela creio. pessoa que talvez fez um aborto, daquela pessoa que foi Meu um Deus, é prostituto, forte. uma prostituta. Deus é o Deus de Jacó. Essa é a Meu grande Deus. questão que a religião tem feito com as pessoas. Às vezes a pessoa se sente subjugada, não se sente digno. E Deus, quando Deus, eu sou o Deus de Jacó, Deus está falando, eu sei de tudo que aconteceu na vida de Jacó, mas eu sou o Deus dele. Meu Deus, pastor, isso daí é forte demais. É algo que eu estou falando por mim. Eu não sei quem está nos assistindo, mas eu, particularmente, nunca parei para pensar e olhar por esta linha de raciocínio. E é algo assim que vem contra hoje os nossos dias dentro das igrejas. Porque hoje, dentro das igrejas, muitos é o quesito julgamento ou pré-julgamento. Ah, fulano veio. Eu digo por mim, pastor, porque o senhor conhece um pouco da nossa história. Quando eu voltei para a igreja, muitos deixaram de olhar para o púlpito à frente para prestar atenção na palavra e olhavam lá atrás, porque eu estava sentado lá atrás. Que é aquele olhar de julgamento. Ah, mas o que tá? Foi lá, cheirou, roubou, fez, aprontou isso, aquilo, agora está na igreja. Meu pastor do céu. Essa questão. Então Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Essa que as pessoas têm que entender, e a religião tem causado esse mal. Eu estou Meu dizendo pai. porque eu estou pregando, nós estamos conversando agora, Gerson, para pessoas que talvez ele era um obreiro, mas um dia caiu. E Meu agora ele Deus. volta para a igreja, esse irmão volta para a igreja, volta a ter comunhão, e ele tem que encarar os olhares de canto de olho. Tem que É. encarar pessoas cutucando. E agora Deus está dizendo: eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Jacó. E Deus quer esse Moisés. E Deus quer, e ninguém tem nada a ver com isso. E acabou. E acabou. E Vou falar por Moisés, mim mesmo assim, será que ele deu essas desculpas, pastor, com medo do que iam pensar dele? também. A questão nisso que você está falando, Gerson, a questão é o seguinte: eu sabia do meu chamado desde a minha infância. Eu gostava de brincar de pregar. Eu montava um púlpito, eu não sabia nem ler, eu pegava, quem é mais aí, tem a nossa idade de 23 anos, lembra o que Não, era um 22, pastor. cantor cristão, salmos e hino. Tinha eu não lembro agora, que eu sei que tinha na capa o Inário. Mateus Jensen e as irmãs Falavinha. Eu pegava aquilo lá e ficava fingindo que estava lendo, brincava de pregador. Mas quando, na adolescência e alguns momentos da minha vida, que eu caí, saí fora da igreja, desviei, eu falava: Deus, o senhor não pode me usar. Não faz sentido o senhor me usar. Tem muitas pessoas melhores do que eu. Tem muito adolescente, jovens, que não errou, que não tá na igreja. Porque eu estava fora da igreja, olha o que eu estou falando para você, Gerson. Eu estava fora da igreja,
estava num caminho tortuoso e às vezes vinha pregação, eu passava em frente a uma igreja, eu sentia algo assim, eu imaginava eu pregando e eu dizia, não, eu tô louco, eu não posso pregar. Tem gente que nunca desviou, tem gente que está lá fazendo melhor do que eu, está fazendo coisas mais corretas do que eu não posso ser pregador. Eu tinha essa luta dentro de mim. É o que Jacó teve, é o que Moisés teve, essa luta interna, É um porque eu olhava conflito. e dizia assim, tem muitas pessoas com mais qualidade, que oraram mais, jejuaram mais, consagraram mais, não erraram, não andaram pelo caminho que eu andou. Aí Deus diz, eu sou Deus de Jacó. Deus escolheu, está escolhido, Deus separou, está separado, e ninguém tem nada a ver com isso, Gerson. Isso é um fato, porque o senhor falou uma coisa e me trouxe a mesma. Pastor Paulo, Sérgio, pastor presidente da Demoriá, pastor, está conosco também, o irmão Vitor e a Renata Queiroz. Que Deus abençoe, irmão Pastor Luiz Vitor, lá Carlos. de Sorocaba, Igreja do Evangelho Quadrangular, grande amigo. Eita bênção. Deus abençoe, meu pastores. Deus abençoe mesmo. Pastor, a gente sabe que a gente costuma, dentro de um termo, falar que nós somos berço evangélico. Então, a nossa criação foi tudo dentro da igreja. A gente aprendeu desde pequeno a dar valores na obra do Senhor. Só que eu fiquei fora dos caminhos do Senhor 4 anos. E muitas vezes eu passava, e isso que o senhor falou, de você estar fora da igreja, mas você ter a certeza do seu chamado, mas saber que tem algo ali que está impedindo e que tem muitos melhores e capacitados que o senhor, também já aconteceu comigo, porque uma vez eu passei na igreja, de frente com uma igreja, me deu uma vontade muito grande de entrar na igreja. Só que dentro de mim veio aquela coisa, eu vou fazer o que ali dentro, né? Então, o Espírito Santo, dentro de mim também, ele me colocava a mente, o meu chamado, as profecias que Deus já tinha falado comigo, só que o acusador falava, quem é você? Você vai fazer o que lá dentro? Você já saiu, já não tem mais nada com ele, vão falar de você. E dentro desse texto que o senhor está trazendo, meu pastor, é isso que a gente tem que fazer, uma autoanálise e saber quem foi que nos chamou. A questão, disso que você está falando, a questão é que Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por que Deus diz Jacó, sendo que ele já tinha dado o nome de Jacó para Israel? Para descer no nível de aflição, de luta de Moisés. Porque Moisés está vivendo como foragido, alguém que errou e alguém que é pesado de língua. A maioria das pessoas acredita que ele era gago. Ele está dizendo, Deus, eu tenho motivo para o Senhor não me usar. Aí Deus diz, eu sou Deus de Jacó. Jacó tinha todos os motivos para eu não usar, mas eu vou usar. O que nós temos que entender é o seguinte, que a minha deficiência não é maior do que o propósito de Deus para a minha vida. Essa que é a grande questão. Então, quando Deus diz, eu sou Deus de Jacó, Deus está descendo no mais baixo nível de intelectualidade, sendo um Deus soberano, de Moisés, dizendo, Moisés, eu te uso como foragido, eu te uso como um assassino, eu te uso como alguém que fugiu, eu te uso como um gago, eu te uso como alguém com N defeitos. Eu acredito que as pessoas estão entendendo que nós não estamos fazendo apologia ao erro, Não, não, e de sim forma alguma. dizendo que o erro não é desculpa para Deus não usar. O que acontece? Hoje, o senhor falando da deficiência, me vem Merib Baal ou Mefibosete. Quando Davi ele chega e pergunta se porventura tem alguém que ele poderia, né, trazer da casa de Saul para dentro do palácio, Ziba chega e fala, tem o aleijado. Hoje nós estamos vendo que não é muito diferente, as pessoas não sabem nos citar. Eu conheço o Gerson, eu conheço o Daniel, mas eu conheço aquele que fez isso. As pessoas elas Sim. nos olham pelos nossos erros, por aquilo que fizemos. Tem um dito, né, que diz assim que você pode fazer, eu acho que 99% certo. Eu acho que é isso, eu não me recordo. Se fizer 1% errado, já está condenado. E Não, dentro do chamado de Moisés ali, eu creio que Deus ele quer mostrar dessa forma para ele também, dizendo, que nem o senhor falou, eu peguei Jacó, que ele tinha muito mais desqualificação, porque era desde o ventre, né? Se formos sim, olhar assim, é desde o ventre que ele já quis puxar o irmão dele para trás. sim.
E aí Deus ele pega e traz a minha memória esse texto, que hoje é muito mais fácil, ao invés de você incentivar no ministério, você ir, a pessoa, muitas das vezes, ao invés de você auxiliar em uma palavra de orientação pastoral, no caso, eu digo isso porque é experiência também. Muitas vezes eu chegava, eu quero fazer, eu quero ter um incentivo, né? E muitas das vezes muitos não conseguem dar um auxílio pastoral dentro da palavra de Deus. E dentro desse texto, a gente vê que o próprio Deus ele estava dando um incentivo para Moisés, dizendo, embora houve esse erro, houve, mas o que eu tenho com você é algo particular e eu consigo pegar, eu consigo, porque eu sou o Deus do impossível. Para você, parece estar impossível essa situação de fuga, essa situação de acusação, essa situação de inferioridade, e eu quero pegar você, Moisés, e fazer você um grande instrumento nas minhas mãos. Então, eu olho desta forma, eu vejo desta forma. Deus, ele não vem para diminuir ninguém. Ele vem para fazer algumas advertências dizendo, olha, eu amo o pecador, mas eu abomino o pecado. Então, eu tenho um chamado para a sua vida, eu escolhi você, eu vou pegar você, e eu vou pegar você com todas as falhas, com todos os seus defeitos, e eu vou te transformar e levar as ações. Sabe qual é o problema, Gerson? Me permita fazer aqui, abrir parênteses para fazer uma colocação, mas para a gente assimilar mais. Super-homem. Mas Deus não quer usar super-homem, Deus quer usar o Clark Kent, entendeu? Essa é a questão. Essa é a questão. Eu gostei dessa. Eles estão achando que Deus está precisando de um Superman. Não, Deus não está precisando do Superman. Deus está precisando do Clark Kent. Deus está precisando do Spider-Man, está precisando do Peter Parker. Essas pessoas... Isso, o que eu falei para você no começo, quando eu entendi o meu chamado, que é preparar uma geração, eu descobri muitas coisas destravou na minha mente, muitas coisas destravou na pregação. Por quê? Eu tenho que entender o meu chamado. Eu vou, em poucos dias, soltar uma mensagem, mas só para você entender, sabe qual é o problema? Todo mundo quer ser Paulo. Todo mundo quer ser Pedro. Vixe. Só que para ser Paulo, tem que ter Ananias. Só que ninguém quer ser Ananias. Não. Ninguém quer ser Ananias. Na multiplicação dos pães, todo mundo quer ser Jesus que multiplica os pães. Mas para ter o milagre, tem que ter um menino que a gente nem sabe o nome dele. Ninguém sabe o nome dele, ninguém prega sobre o menino. Verdade, então, o que acontece? Anos no evangelho, no Brasil e no mundo, estão pregando assim, você vai pregar, você é o próximo aqui no púlpito. Tem congresso aí que tem que... Tanta gente que tem profecia que vai pregar no congresso, ele tem que durar o ano inteiro, 24 horas de dia, para todo mundo pregar lá. E todo mundo vai pregar lá? Não vai. Não vai, Gerson. Tem gente querendo ser Paulo e não vai ser Paulo nunca. Tem gente que Deus levantou para ser Ananias. E tem gente que não vai ser nem Ananias e não vai ser Paulo. Sabe quem vai ser? Vai ser aquela pessoa que hospedava Paulo e não vai ser nada mais do que isso. Sabe por que ninguém quer ser Ananias? Sabe por que ninguém quer ser o menininho dos pães? Porque não aparece na história. Ninguém quer ser coadjuvante. E quando eu não entendo isso, o propósito de Deus não vai ser destravado na minha vida. Porque, na verdade, a pessoa não quer o ministério, a pessoa quer fama. Por isso todo mundo quer ser Paulo. Meu Pai eterno. Meu Deus do céu. E, infelizmente, nós estamos vivendo num tempo de aplausos mesmo, né, meu pastor? É claro. É a questão do vender sonhos. É a questão do marketing. É a questão de eu dei certo, eu venci e agora você tem que imitar para dar certo. Então, a questão que Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu estou descendo aqui no Horebe, estou descendo. Você não entendeu? Eu vou descer mais um pouquinho, eu vou na sua profundeza. Você não entendeu mais? Eu vou descer, joga a vara no chão, eu vou descer mais. Mas eu estou mostrando para você que eu vou pegar você do jeito que você é. Você não precisa virar o super Moisés. Eu vou te usar Moisés. Desse jeito. É desse jeito e é na simplicidade
Deus, eu não sei se o senhor Sim, eu tô chegou a vendo pregar. aqui, eu vi aqui uma irmã aqui que é filha minha na fé. Ela e o filho dela são filhos meus na fé. Eu vi aqui o Elias Barba, eu tenho ouvido visto alguns vídeos dele. O pastor Paulo tá falando assim, chamar Deus não é status. E não é, não tem nada a ver com status. Só que Verdade. o problema é entender o meu chamado. Para que Deus me chamou? Para quê? Eu tenho que entender esse chamado. Moisés, eu vou explicar para você sobre Moisés. Moisés, ele sabia que tinha algo na vida dele para libertar o povo. Ele sabia. Só que como ele tentou libertar o povo, sabe como? Matando um egípcio da maneira errada. Tem gente nos assistindo agora matando egípcio, enterrando na areia porque está agindo da maneira errada. Tem gente querendo ser pregador, mas não é para ser pregador, Gerson. Tem gente querendo ser pastor de igreja e não é para ser pastor de igreja. Ele está matando egípcio. Tem gente querendo ser empresário e Deus não quer. Porque tem gente que Deus levantou para ser empresário. Meu Deus. Tá me Meu ouvindo? Deus do céu. Meu Deus, tô sim, tô certo. Eu tô Tem basbacado aqui, gente, tá forte. tem gente que Deus levantou para ser da finança. Sim, Porque uns serão enviados, os outros serão enviados e sustentados por e esses. sustentados. Então, nem todos vão pregar. Então, tem gente que Deus colocou ele para ser um pregador. Mas não, ele quer ser pastor de igreja. Tem gente que Deus deu o chamado para ele, sabe o quê? Evangelizar na casa, no trabalho, mas não, ele quer o status do microfone. Então, tem muita gente nos assistindo que está matando egípcio, está tentando fazer o propósito de Deus na vida dele da maneira errada. E enquanto eu não entender o meu propósito, o propósito que Deus tem para minha vida, não flui, não desponta e não cresce, Gerson. Existe uma frase, pastor, eu não me recordo quem é o proprietário dela, que diz assim, que quem tem chamado e não vai, perece. E quem não tem um chamado e vai, perece do mesmo jeito. Sim, E quando a gente entende isso, a gente consegue, consegue entender algo assim, que acontece nos dias atuais. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo num tempo em que virou como o pastor Paulo, ele falou aqui, virou status para muitos uma chamada de Deus, virou status. E dentro desse status, muitos eles começam a banalizar o que era para ser sagrado. sim, Exemplo, tem muitos que ao invés de preparar uma boa palavra, eles simplesmente por cumprir ou gerenciar a sua vida secundária para com o ministério, seja ele itinerante, seja ele pastoral, ele não pega a chave do ministério na mão nem para ler um versículo. E quando vai para pregar ou ministrar um sermão doutrinário ou pregar numa festividade, etc., ele simplesmente faz coisas estapafúrdia, totalmente fora do contexto, porque não teve tempo para meditar. E aí, eu quero dizer aqui para o senhor, assim, com todo carinho e respeito, com todos que estão nos vendo, que hoje nós estamos vivendo em uma geração de apelação. Por que eu digo isso, meu pastor? Se o senhor, por favor, discordar da minha linha de raciocínio, o senhor tem todo o direito de falar. Mas aham. assim, se eu não conseguir, através da palavra de Deus, uma vez eu vi um vídeo do senhor que o senhor falou, nem todo o teu sermão será, como que é a palavra que o senhor usou? Nem sempre nem toda noite você vai pregar bem. Exatamente. Só que por eles estarem acostumados com o status que eles carregam no ministério, vai pregar, não flui do jeito que eles acham que faz, vem a apelação. Não, não é exatamente. O Paulo aqui, o pastor Paulo, nosso amigo, está falando sobre matar, né? O ministério não é status. Aí
A insistência por, o Rafael Oliveira está falando insistência por querer estar em posições a qual não foi chamado, gera frustração. Para falar sobre frustração. Pessoa frustrada é uma pessoa que não entendeu o propósito de Deus para a vida dela. Quando eu entendo o propósito de Deus para minha vida, eu nunca vou ser frustrado. Se tem gente nos assistindo aqui que é um pregador frustrado, obreiro frustrado, é porque você não entendeu o propósito de Deus para sua vida. Quando eu entendo o propósito de Deus para minha vida, se eu entendi que eu vou ser um menininho anônimo que vou entregar os pães e alguém vai fazer o milagre, eu não vou ser frustrado, porque eu estou cumprindo o propósito de Deus para minha vida. Então, é aquele caso, não é uma frase minha, mas tem gente, Gerson, que ele foi chamado para ser diácono. Ele é um excelente diácono. Daí alguém gosta dele porque ele exerce um bom papel, consagra ele ao presbitério. Matou um bom diácono e ganhou um péssimo presbítero. E tem gente que é um bom presbítero. Tem um chamado de presbítero. Ele deve ser presbítero. Mas ele é bonzinho, ele dizima bem, ele fala bem. Colocou pastor. Perdeu um ótimo presbítero para ganhar um péssimo pastor. Então, as pessoas têm que entender o propósito. Ministério não é carreira militar que você vai galgando, soldado, cabo, sargento. Não, ministério é propósito, é chamada. Tem gente que é pastor e não tem a consagração humana, a credencial de pastor. Pastor é ministério, não é cargo. As pessoas confundem cargo com ministério. Então, quando eu entendo o propósito de Deus para minha vida, eu nunca vou ser frustrado. Por que que Moisés andou frustrado 40 anos no deserto? Porque ele tentou da forma errada, matando egípcio. E não era matando egípcio, era confrontando o faraó. Então, Verdade. enquanto eu não entender o propósito de Deus para minha vida, vai ficar matando egípcio, enterrando na areia e vai ser frustrado. Meu Deus do céu. E depois ainda por cima, ele pode até tentar fugir, correr, voar para longe, mas querendo ou não vai ter que voltar. E Não, vai ter que sempre. arcar, vai ter que ouvir, vai ter que aguentar. Eu não sei você, mas vários momentos da minha vida eu quis fugir da minha chamada. Até que na Europa, Dois. até mesmo aqui, eu quis parar, não deixar de ser crente, não deixar de ser crente. Sim, eu Não é entendo, meu isso, pastor, isso nunca entendo. passa na minha cabeça. Mas eu estou dizendo de você querer fugir da chamada. Existe esse momento. Como Elias, como várias pessoas tentaram fugir da chamada. E quando eu caí, quando eu fiquei no mundo, que eu sabia que Deus tinha uma chamada para mim, eu falava, Deus, o Senhor escolheu o cara errado. O Senhor Meu escolheu Deus, a pessoa pastor. errada. O Senhor escolheu a Sério? pessoa errada. Né? Não é possível, não é possível que o Senhor quer me usar. Não é possível que o Senhor tenha uma chamada para minha vida. Não pode, o Senhor não pode me usar. Meu Então, Deus, pastor. quantas pessoas estão hoje assistindo a gente ou vendo essa live depois, que a pessoa está lutando com o chamado, porque não entendeu o propósito de Deus para a vida dele. E Deus diz: Eu sou Deus de Jacó, como sou Deus de Abraão. Então, Deus, volto a repetir, é o Deus daquela pessoa que está nos vendo, que está tendo uma vida digna, está andando em santidade, nunca usou droga e nunca bebeu, nunca desviou, mas Deus é Deus também daquele que caiu, que errou, e ele vai, ele volta, ele cai, ele volta. Deus é Deus dele. Deus é Deus dele Verdade, também. verdade, meu pastor. Verdade. Eu tenho aqui também, só não cortando aqui, tem o presbítero irmão Rafael, aqui da cidade de Matão. Presbítero irmão Michael também está conosco. E o presbítero Rafael está falando, a insistência por querer estar em posições a qual não foi chamado gera frustrações. Por quê? Porque a pessoa não entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Não É, entendeu. É como eu disse, a pessoa tem que saber qual é o propósito de Deus para minha vida. Eu conheço pessoas que, por causa do dinheiro, se tornou pregador. Viaja, vai para lá, vai para cá, mas tá fora. Tá fora. Porque ele acha que se ele for só empresário e tiver bem de vida, não é bom. E ele quer ser uma coisa que não é para ser. tá totalmente na contramão, né? É algo que eu costumo sempre dizer, eu costumo dizer que muitas vezes, que nem no caso o senhor falou já tentou parar, eu digo por mim também, o senhor sabe, o senhor conhece a minha história também. A gente passa por momentos em que a gente anda sempre no meio da multidão. A gente sempre está com muitas pessoas, a gente está sempre, quando
eu pastoreava a igreja de uma cidade lá perto de Ribeirão Preto. Você sempre está no meio de muita gente. Só que num momento você vai ver que você não tem ninguém à sua volta, você está sozinho. Você está. Aí eu ouvi uma frase que dizia que o líder ele entende todo mundo, mas todo mundo não entende um líder. E de repente, quando vem prova, dificuldade, vem um desânimo. E aí, quando você acha que você vai poder contar com aquelas pessoas que estavam só, não tem ninguém. Só que aí é algo particular seu e Deus, porque você agora tem que se retirar, você tem que ir para um lugar para Deus ele começar a trazer dentro desse contexto que nós estamos falando, que embora você está desanimado, desacreditado, Deus ainda tem um chamado, ele te escolheu como um grande homem, uma grande mulher na presença dele. Exatamente. Então, do que você está falando é o que Moisés alega para Deus, é o que Deus está dizendo sobre Jacó, é o que Deus ouve de Jeremias, Jeremias dizendo assim, o senhor não pode me sair, eu não passo apenas de uma criança. Então, o que eu tenho que entender primeiro é o propósito de Deus para minha vida. E quando eu entendo o propósito de Deus para minha vida, eu vou exercer aquilo que Deus falou para eu exercer. Ou seja, vaso que é vaso não tem vontade própria. É isso? Aí, cuidado que aí pode ter calvinistas e arminianos ouvindo aí para um bom debate. Mas é dentro de uma figurativa, porque quando a gente vê que Deus, ele realmente, ele faz assim, a gente pode olhar por dentro desse lado, que Deus, ele faz. Deixa eu só ver aqui, o pastor Alessandro Ferreira diz assim, ó, existem aqueles que pregam um tempo por dinheiro, quando o dinheiro não vem como ele imagina ele parar um pouco e vai trabalhar. E quando surgem algumas agendas boas, ele volta a ser pregador. O verdadeiro chamado com ou sem dinheiro permanece na chamada que Deus lhe confiou. Indiferente de dinheiro ou não. Não, o que ele está falando aí é exatamente isso. A pessoa não entendeu o propósito de Deus para a vida dele. A pessoa está querendo ser. E eu não tenho que querer ser. Eu sou o que Deus falou que eu sou. Então, a pessoa que faz isso que o pastor Alessandro está falando é a pessoa que não entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Ele está sendo apenas seguindo o fluxo, ele está sendo influenciado. Peixe que não nada contra a correnteza é peixe morto, Gerson. Eita! Amanda Daniel, né, diz assim, talvez eu esteja errado, mas deserto precede um bom e sólido ministério. Se não tiver deserto, não tem maturidade. Tem pessoa que aprende sem deserto, mas o deserto é uma escola. O deserto se faz necessário. Jesus foi para o deserto. Jesus esteve no deserto. Não quer dizer que todos têm que ir para o deserto. Tem gente que é mais esperto, tá entendendo? Tem gente que aprende a lição sem quebrar a cara. Tem gente que entende. O povo de Deus, para chegar à Terra Prometida, não precisava passar para o deserto. Mas aí se faz necessário. Então, você vai aprender de duas formas. Ou você vai aprender apanhando, ou você vai aprender numa boa. Das duas, uma. Sim. Então, se você não aprender, claro que o contexto de Jesus é totalmente diferente. É bem diferente. Mas, exemplo, você vê Elias e Eliseu. Aí você vê já a diferença de Elias, você vê a diferença com Eliseu e quem que era para continuar o ministério? Eliseu tinha o seu moço também. Tinha. E aí você vê a diferença. Então nem todos passarão para o deserto, mas todos que irão passar pelo deserto vão aprender. Meu Deus do céu, hein? De uma forma ou de outra, é algo assim que Deus ele nos faz entender. Agora, só para a gente concluir sobre deserto, eu acho interessante o seguinte: 40 anos no deserto, o povo nunca construiu casa. Eles moravam em tenda. Esse é um problema também das pessoas. As pessoas querem construir casa no deserto, e deserto você não constrói casa, deserto é tenda. Por que tenda? Porque tenda é passageiro, deserto é sempre passageiro.
Aí tem Pegou? gente que constrói casa no deserto. Não se constrói casa no deserto. Aí vem aquela questão de se acostumar com a vivência que está. É sempre aquela questão Faz casa no de deserto. Outra coitadinho. coisa, que agora quer ver uma coisa que as pessoas confundem, e muito? As Ah, pessoas ficam orando para provisão. Eu não oro para provisão. Eu não oro para provisão, eu oro para bênção. Provisão. Qual é o contexto que vem a provisão? Provisão sempre vem por uma necessidade e toda provisão acaba. a minha esposa Toda está aqui, está assim, ó. provisão, toda provisão tem prazo determinado. O maná, Gerson, o maná e a água da rocha é provisão ou bênção? É provisão. Por que Provisão. provisão? Porque quando eles saíram do deserto, o maná acabou e a água da rocha acabou. O azeite da viúva para Elias, o pão é provisão, acabou. Agora, quando eles entram na terra e plantam e começam a colher, não é provisão, é bênção. Não. Eita. Aí Então vale a sempre pena. Agora você tem que entender uma coisa, você que está ouvindo. Você vai querer a provisão ou a bênção? é claro que tem aquela pessoa que vai ouvir e dizer, minha provisão é bênção. Eu acho que a pessoa que está nos ouvindo tem maturidade e inteligência para entender o que eu estou dizendo. Provisão é uma emergência, é um auxílio, é um socorro, é o pão que vem do céu, é a cordonize, é a água que vem da rocha, é o corvo que traz, é a viúva de Sarepta, é o azeite que multiplica, é os pães que multiplica. Isso é provisão, é na hora, é um socorro. E tem gente, Gerson, que só quer viver de provisão. Só quer viver de provisão. E eu não quero viver de provisão. Eu quero ir para a terra. Na terra eu vou plantar, na terra eu vou lutar, mas a bênção é permanente. É algo que ninguém tira, é seu. É seu. Exato. Agora tem gente que está 40 anos vivendo de provisão. Ele quer provisão. Ele só quer provisão. Ele quer estender a mão e cair. Ele quer um milagre todo mês, a provisão todo mês na mão dele. Vai viver assim. É deserto. Eu não quero viver assim. Eu quero bênção. Eu quero pisar na terra que mana leite e mel. Eita. E chamar dela de casa, né? Chamar é minha. Pois. É minha. Eita, pastor, é forte. É Provisão é forte. boa, mas acaba, Gerson. É, A é algo bênção é melhor. passageiro, né, meu A pastor? bênção é melhor, mas dá trabalho. Tem gente que não quer ter trabalho. Eita. Se bem que até o maná, tem gente que achava assim, Deus mandava o maná do céu. Aí tem gente que achava que o povo ficava assim com a boca aberta e só mastigava, e não era assim. Mas não é, tinha que trabalhar para catar o negócio, vai colocar no alforje. Tinha que colher o maná, tinha que cozinhar o maná, fritar o maná, bater no liquidificador, pôr no micro-ondas, tinha que fazer alguma coisa. Agora tem gente que quer abrir a boca e esperar o maná cair do céu. Ele cai do céu, o maná cai do céu, mas é provisão, é tempo determinado. Então, quem está nos ouvindo, que quer viver de provisão, quer dizer que você não quer sair da provação. Provisão visita provação. Vixe, Provisão visita aprovação. Bênção visita aprovação. meu Deus do céu. Meus irmãos do céu, pelo Essa, amor de essa devia Deus. anotar, Gerson. Não, não. O que eu estou fazendo aqui? Ó, provisão. Eu não pensei nisso, mas veio agora. Provisão. Pega aí, provisão visita aprovação. A bênção visita. Agora até eu perdi. Eu tô lendo aqui os comentários aqui. Antes de ser qualquer coisa, mostra. A bênção visita a aprovação. Sim, a bênção. Não. A provisão. Agora eu botei aqui. A provisão visita a aprovação. A bênção vem na aprovação. Enquanto estou recebendo provisão, eu estou na aprovação. Entendeu? Quem quiser marcar, pode marcar aí, porque enquanto você estiver recebendo provisão, você está na aprovação. A bênção vem na aprovação. Calma aí, pastor, que eu só tenho cabeça grande, só me escrevo devagar. Quando você é aprovado. A aprovação.
É forte, hein, pastor? Meu Deus do céu. Provisão é para provação. A bênção é para aprovação. Aprovação. Vixe. Meu Deus, só vai entender quem estava na live. Cadê o pastor Paulo? Depois você Ele que é paga cheio das direitos autorais. hashtags. Paga direitos autorais pro Paulo depois. Né? Mas é isso. Então, claro, provisão é bom, mas provisão é só para aprovação. E eu não estou afim de passar aprovação. Já passei muito na minha vida. Então, eu quero a bênção da Não, pelo amor de aprovação. Deus. Verdade. O pastor Fábio, da Madureira também, nosso grande amigo pastor Fábio. Jardim Maria Luísa. Jardim Maria Luísa. Que Deus te abençoe, meu pastor, em nome de Jesus. Mas é isso, meu amigo Gerson. Acredito que aí conseguimos explanar alguma coisa aí. Acredito que podemos deixar uma boa semente para as pessoas aí. Amém, meu pastor. O nosso intuito aqui, ele foi alcançado, né? Mas um conselho, pastor, se eu poderia deixar um conselho a mais, lógico, diante de tudo isso que nós vemos falando, o senhor já falou vários conselhos, mas eu quero que o senhor me entenda. Um conselho... Hã? Para quem? Para nós, tudo nós aqui, tudo nós. Mas para obreiro? Para obreiro. Para obreiro, para pregador, para iniciante, para membro, mas um conselho em geral, assim. O Michel já respondeu, você, Michel colocou provisão, trajetória, bênção, promessa. É uma aplicação, mas vou repetir, a provisão é para provação, é na provação. Provisão sempre vem na provação e a bênção vem na aprovação. Então eu passo na provação com a provisão, aí eu chego na promessa com a bênção. A bênção é na promessa, na aprovação. Ô Gerson, conselho para quem está começando ou para quem tem ministério, seja você mesmo. Cada um tem que ser o seu jeito, porque quando eu não sou do meu jeito, quando eu não sou eu mesmo, eu também não entendi o propósito de Deus para minha vida. Então cada um seja. Deus é singular, Deus não é uma Electrolux que faz em série, tá entendendo? Sai um monte de máquina de lavar igual, não é a Ford que faz um monte de carro igual. Deus fez indivíduos. E toda vez que eu deixo de ser singular, eu estou tirando a glória de Deus, o Gerson. Meu Deus, pastor. Toda vez que eu deixo de ser singular, ou seja, eu deixo de ser o Daniel para eu pregar igual o Gerson, para eu falar igual o Gerson, para eu fazer igual o Gerson, eu estou tirando a glória de Deus e estou dando glória para você. Porque você que está sendo, eu estou pegando de você. Claro que eu devo me inspirar. Claro que eu tenho pessoas que eu devo ouvir. Albert Einstein diz que a genialidade vem de ouvir várias pessoas e das várias pessoas que você ouve, você tira alguma coisa. E aí que vem como que chama algo que é original? Agora fugiu aqui o que é... A patente. Enfim, Einstein fala. Autêntico. Isso, autêntico. Einstein fala sobre isso. Você ouve várias pessoas e de várias pessoas você tira uma coisa. Isso aí é ser autêntico. Quando você tira de um, você está apenas copiando. Então, o conselho é ser você mesmo. Ser feliz com aquilo que você é. Amém. Eu tenho que entender que eu sou singular. Você, Gerson, é singular. Você tem uma chamada singular. Seu ministério é singular. Devo aprender com outras pessoas? Devo. Me inspirar em outras pessoas? Devo. Aprender com outras pessoas? Devo. Agora, o meu ministério sou eu, é o que Deus deu para mim. E assim, na parábola dos talentos, Deus não confiou para um 5, para um 2, para um 3, para um 10. E assim, e se Deus confiou 2 para mim, eu vou ser feliz com os 2, Gerson. Amém, meu pastor. Se Deus confiou 10, eu vou ser feliz com os 10. Eu sei que quem ouve isso é ruim de ouvir. Sabe por que é ruim? Porque a religião e alguns pregadores ensinou para nós que é ser famoso. Isso aí é um veneno e um câncer que colocaram nos pregadores. Achando que todo mundo vai ser Malafaia, todo mundo vai ser Marco Feliciano, todo mundo vai ser Valdomiro. E não vai ser. Não vai ser. Tem gente que não vai sair de pregar da região. Tem gente que vai viver e vai pregar na igreja dele. Tem gente que vai viajar os 4 cantos do Brasil, os 4 cantos da América, os 4 cantos da Europa, os 4 cantos do mundo.
E se eu não for escolhido para isso, se eu for para ser o pastor na minha igreja, eu vou ser isso. Amém. É duro ouvir, mas fala a verdade, é duro ouvir isso, né? Não, é porque, querendo ou não, é que nem o senhor falou, a gente cresceu ouvindo, né? A gente vendo, eu digo isso na época de 1990 98, 99, início Aqui, de ó, 2000. o Elias, eu vi a trajetória dele. O Elias falou: a provisão é o combustível para chegar na bênção. Top. Isso Nossa, aí, sem Elias. comentário. Boa. Deus abençoe, irmão Elias. Pastor Anderson Manuel Então, também, ó. Anderson, grande amigo. Então, Gerson, esse é o problema. Então, eu sei que é ruim ouvir isso, é ruim ouvir. Mas tem gente que tá me ouvindo aqui, é pregador, e talvez nunca vai alcançar o que já falaram para ele vai alcançar. E talvez ele vai além disso. Eu tenho que entender minha chamada. Eu tenho que ser feliz com aquilo que Deus colocou para mim e ser feliz com isso. É top, meu pastor. É bênção de Porque Deus. você sabe, tem o congresso lá em Camboriú, o que teve de promessa que iam pregar, todo mundo, se fizer uma pesquisa aqui, faz uma pesquisa aí, quem já teve promessa de pregar lá, vai aparecer um monte. Rapaz, todo mundo que tem promessa para pregar lá teria que ter congresso todo dia, 24 horas por dia e ainda revezar. Verdade. Verdade Não é mesmo. verdade. Não é verdade. Verdade mesmo. A gente acha que é desse jeito mesmo. Olha lá, ó. O Guinaldo falando assim, ó, começamos junto com o Baltazar. Eu fiquei na região e ele foi para a Europa. Não, o Agnaldo tem história para contar com ele, rapaz. Andamos muito junto, andamos junto, andamos junto. Você lembra de uma Muito. campanha que nós fez lá no Maria Luísa também, quando o senhor pastoreava? A Maria Luísa lá, né? Né? Santa Luzia? Não, Maria Luísa. Maria Luísa de América, né? Que eu lembro. Mas aí também seria para outra palavra, que é o seguinte: eu posso fazer um bom serviço na minha região, ou enfim, naquilo, e Deus me confia mais talentos. Porque aconteceu isso na parábola. Deus tirou daquele que enterrou e deu para outros. E ali Verdade, multiplica. verdade. O Paulo diz: uns é para Jerusalém, Samaria e Judéia, outros confins da terra. É assim, a questão é essa, o Gerson. A questão é essa. Eu tenho que entender qual é o meu propósito. Exemplo, eu não sou pregador escatológico. Eu não meto minha colher nisso. Não, não meto. Gosto, sei Gosto. um pouco, dou aula, porque é uma matéria, tem que dar aula. Eu gosto muito de Sim, ouvir Denilson Lima, é um doutor, Napoleão Falcão. Então, eu tenho que entender até qual é o meu ministério na mensagem. sim. Você já ouviu aquelas pessoas que têm o dom de pregar evangelismo? É diferente. É, Então, eu tenho que entender até o meu, entre aspas, qual é o meu estilo, qual é a minha chamada. E, Gerson, ser feliz com aquilo que Deus me deu. Pronto. Ser feliz. é ótimo. Quando essa também tem que anotar. Quando eu entendo o propósito de Deus para minha vida, eu não vivo frustrado. Pessoa que é frustrada é porque não entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Verdade, verdade. É bem. Pastor Anderson, Manuel também aqui, ó. Acredito que a chamada não pode ser confundido com a fama. Eu prego aqui, sou famoso aqui na minha casa. Sabe por quê? O que ele está falando é verdade? Acontece. A gente foi, ô Gerson, a psiquiatria, a psicologia confirma que o excesso de informações você absorve. Você absorve. Quantos anos a nossa geração está ouvindo isso? Deus vai tirar Meu você do Deus. anonimato e vai exaltar, e vai exaltar. Então todo mundo está achando que a fama é a confirmação do ministério e não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Então, aí quando eu falo isso, que eu estava falando para você, tem gente que não gosta de ouvir, porque ele tá já gravou na mente dele que fama é confirmação de ministério. E não Andam é. juntos, né? Andam juntos. Meu Deus. É assunto, meu pastor, que se a gente for ficar aqui, não tem um fim, né? Sempre terá É. uma continuação, uma continuidade. Mas eu sei Mas que. muito bem, foi muito bom. Espero repetir. Oh, demorou. Será um prazer.
Quando você vem aqui pro Brasil? Para nós dar um cheiro, dar um abraço pro senhor. Ô, Gerson, se tudo ocorrer bem, Deus permitindo, no final do ano. Eita, É benção. que a minha esposa e eu, nós temos outros projetos, outras intenções. Pode acontecer de não ir, mas dando tudo certo, nós iremos no final do ano. É benção. Pelo menos eu quero, né? Pelo menos eu quero. Quero ver meu pai, minha mãe, meus irmãos, amigos, cultuar aí também no Brasil. Saudade Amém. dos cultos aí no Brasil é diferente. É, né? Mas é benção, meu pastor. Então, meu pastor, que Deus te abençoe e te guarde, viu? Em nome de Jesus. Tem aí uma fanpage para nós fazer uma divulgação, uma página no Facebook, para nós fazer uma divulgação aí depois. Porque aí, se Tem a você... minha página, eu tô com esse perfil ainda, mas em breve vou desativar, vou estar só com a minha página. E estamos aí, falando que Jesus é bom e o diabo não presta. Amém. Então, depois nós vamos estar marcando aqui tudo certinho a página do senhor, colocar na edição do vídeo, ainda vai baixar, depois vamos upar para o YouTube também, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, meu pastor. O Obrigado. Anderson falando assim, ó, ouvi 300 vezes, prepara a mala e o passaporte. Eu estava desempregado, gastei mais de R$300. A gente pode fazer uma live sobre profecia, porque eu acredito muito em profecia. Deus já me usou. Deus já te usou. Você foi um dos responsáveis que eu não queria sair de serviço e você foi lá falar que era para mim sair do serviço e ir para a obra. Você é um dos responsáveis também de eu estar aqui. Eu sei que Deus já me usou para você também. Enfim, Já. Deus me usa. Já. Mas eu tenho problema com esse negócio aí, meu. Esse negócio aí de profecia, profetada. Deixa para lá. Mas eu sei de uma coisa, né, meu pastor? Quando a gente O Anderson falando, né, que ele ouviu isso aí, gastou R$300 e não viajou e não é frustrado. Por que não é frustrado? Porque ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Ele é benção. Teve uma irmã... Ele tá frustrado, ele tá feliz em Europa. Teve uma irmã que profetizou para mim em 2006 que ia nascer cabelo. Ó aqui, ó. Eu vou falar para você aonde foi. Minas Gerais, cidade de Frutal. O cantor João Luiz estava comigo. Ixi, não foi ele que pôs a mão assim, não, né? Pôs a mão na minha cabeça e falou: vai nascer teu cabelo de novo. Tô esperando ainda. Vê se nasceu aí, meu pastor. Não. Mas... Quem mais é filho desse Deus grita